Pergunta agora do José Maria Trindade. Queria saber, presidente, sobre a reposição da frota, né? Nós temos uma ideia de que o carro é infinito, e não é, né? É preciso trabalhar com prazo de renovação, e eu vejo, assim, uma dificuldade muito grande para reciclar carro aqui no Brasil. Não vejo, o senhor disse que é muito regulamentado, não tem essa regulamentação, por exemplo, de recepcionar ou reciclar os carros no Brasil. O que é que falta? Olha, essa questão da renovação da frota, ela é tão importante para o mercado, né, para o meio ambiente e também para a segurança dos consumidores. E no Brasil nós temos, eu acho que um déficit que começou a ser corrigido agora, Zé. Essa política, né, que foi publicada no final de 2023 e continua sendo regulamentada, um dos pontos dela trata da reciclabilidade. Eu tenho alguns dados que dão conta de que a nossa frota, por exemplo, de caminhões, ela é na média de 25 anos. É uma frota bastante antiga, né? Então, nesse tempo todo, nós temos um avanço tecnológico que permitiu muito mais eficiência do ponto de vista das emissões, reduzindo, portanto, as emissões, e também tornou o veículo muito mais seguro, ao passo que a nossa frota continua antiga. Portanto, causando mais problemas ao meio ambiente, mais problemas também de segurança aos nossos consumidores. Mas não está endereçada. É uma questão muito, muito interessante isso, por quê? Porque a gente, não só essa questão da reciclabilidade precisa ser endereçada, e não são todos os países que já têm isso, viu? Não são todos os países que conseguem contar com políticas efetivas para reciclagem e reciclabilidade das partes do veículo. Nós estamos trabalhando nisso, há um esforço conjunto da Anfávia com o governo federal para delinear essa política, que não está pronta ainda, porque tampouco é de fácil concepção, uma política de reciclagem desses veículos. Uma das coisas mais importantes, para além da reciclagem, é que nós temos que começar a avaliar, né, o risco, mas e a pegada de carbono do nosso produto desde a origem dele. Tá? E hoje a gente fala uma coisa super interessante no setor, que não é só... a gente vai começar a fazer a contabilidade dessa pegada de carbono, né, do berço ao túmulo, né, desde o nascedouro do veículo até o fim de uso, né, fim de vida útil desse veículo. Então, desde quando ele começou, qual é a energia utilizada para fazer o aço? Como é que o aço foi feito? O aço é verde, não é verde? Como é que está a questão da borracha, do plástico? A gente tem que mensurar em cada etapa. Veja a dificuldade disso, Zé. Em cada etapa do processo produtivo, né, qual é a origem daquele produto que vai, né, porque o part number é o número de partes, né, de um veículo é acima, né, dos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, às vezes 5.000 partes dentro de um veículo. Cada parte tem que saber de onde veio, como foi produzido, rastrear aquela parte e saber qual é a destinação final de cada uma dessas partes quando esse veículo foi scrapeado. Veja a dificuldade que é a construção desse tipo de política. E nós estamos trabalhando exatamente nesse tipo de coisa a fazer. Por quê? Há uma preocupação genuína. E não é só no Brasil, tá, Zé? É uma preocupação no mundo de como tratar, né, o veículo, né, o fim de vida útil desse veículo, o que fazer com esse veículo, ocasionando menos danos à população e ao meio ambiente. Esse trabalho está sendo feito no mundo inteiro e no Brasil também. Mas não é uma questão, eu diria, consolidada. Não é uma questão consolidada. Nosso prazo, e aí, se não me falha a memória, né, no Brasil, até 2032, a gente estará com essa política plenamente operativa, né, da reciclagem de veículos. Presidente, a gente não precisaria de também uma iniciativa de reforma tributária a respeito justamente dos veículos? Porque do jeito que está hoje, você compra um carro anos 80, você já não paga IPVA, ou seja, você tem um estímulo do governo para comprar um carro 20 vezes mais poluente, não é isso? E sem cinto de segurança de 3 pontas, sem airbag, sem os itens de segurança que a gente já falou aqui. Por outro lado, se você compra um carro zero, o valor cheio, você paga o IPVA lá em cima. Você acha que o governo poderia, já que tivemos aí uma reforma tributária regulamentada há pouco, poderia ter aproveitado essa oportunidade para equalizar o IPVA para todos os veículos, ainda que num percentual mais baixo, ou até inverter essa ordem, te estimulando por um incentivo fiscal a comprar o carro zero
e se você tiver um carro poluente, antigo, sem segurança, você paga mais imposto. Como é que você vê as propostas que poderiam ajudar a indústria automotiva em relação aos tributos, às questões tributárias? Essa economia comportamental, né, dos incentivos que a gente dá ao consumidor, de fato, elas são muito importantes, né? Na Europa, em alguns países, quanto mais velho fica o veículo, maior o imposto, ou entre aspas, o IPVA que esse veículo paga, né? No Brasil, você tem questões até que são invertidas, né? Você vai, ao longo do tempo, pagando menos. Sem dúvida nenhuma, né? Eu não me debrucei sobre os dados, né? Não tenho condições de cravar exatamente os impactos de cada uma das medidas, mas a princípio essa é uma medida que poderia fomentar essa renovação de frota. Mas tem itens, né, que eu acho que são mais rápidos, né, e que são, acho que, de interesse da população em geral, como, por exemplo, a inspeção técnica veicular. Né? De tempos em tempos, você deve ter um carro, eu tenho um, a gente tem que ir lá fazer uma inspeção técnica para saber se os itens de segurança funcionam, se não funcionam, se o carro está em condições aptas de uso e de rodagem, né? E isso tudo é super importante. Nós temos muitas lacunas ainda no Brasil para se fazer inspeção técnica veicular. A gente acredita que essa é uma das maneiras boas que ajudam o mercado, na verdade, a fazer uma seleção basicamente natural daquilo que deve ser trocado ou não deve ser trocado, para efeitos de saúde, para efeitos ambientais, né, e para efeitos também de mercado. Agora, as questões tributárias, né, essa é uma questão acessória, no sentido de dizer que ela não é uma questão do tributo incidente, na verdade, elas parcialmente serão endereçadas nessa reforma tributária, com exceção do ponto que eu fiz referência, que é o do imposto seletivo. Esse ponto ainda será endereçado, tratado por uma lei complementar, depois das alíquotas por uma lei ordinária, e eles ainda nos trazem grande confusão. E a confusão, ela diz respeito muito ao fato da imprevisibilidade, né? Você imagina, nós estamos diante de uma reforma tributária que nós não sabemos a alíquota ao certo ainda, efetiva sobre o setor, e nós temos empresas multinacionais, né, que precisam fazer planejamentos de longo prazo, não só de produção, mas de expectativa de mercado. E quando você vai para o mercado brasileiro, né, olha, tem uma reforma tributária em vias de ser aprovada, mas nós não sabemos ainda ao certo qual é a carga tributária que incidirá sobre o setor. Isso é um fator que gera bastante imprevisibilidade e insegurança, sobretudo nas empresas multinacionais. Então, atrapalha a insegurança. A gente tem medidas como essa que você falou do próprio IPVA, ou, que eu julgo talvez mais importante, mais rápida, que é a inspeção técnica veicular, que podem ser todas conjuntamente colocadas em práticas, concretizadas para uma melhoria aqui do nosso mercado automotivo no Brasil. Veja que a agenda ela é ampla, ela é múltipla, ela é profunda e ela é bastante complexa para se efetivar. Marcelo Matos. Pois é, né, presidente, no meio político, né, essa ideia de renovação de frota também não avança, porque a gente sabe, como o senhor falou, o nosso mercado não é um mercado de alta renda, e se esses veículos passassem até por uma vistoria, não precisa nem ser numa vistoria, numa oficina, mas se um agente de trânsito parar, observar o pneu, ele poderia tirar esse veículo de cena. Politicamente, quem fizer isso nunca mais vai receber voto praticamente. Então, a questão da segurança é extremamente importante, mas tem esse lado também que nenhum político quer mexer nesse vespeiro porque vai comprar uma briga impopular total. Infelizmente, a gente sabe que muitos acidentes são causados justamente por falta de segurança, mas infelizmente esse é o nosso cenário também. E o senhor falava dos números positivos da Argentina, então a gente só pode torcer para a Argentina na seleção contra. A economia a gente tem que torcer para dar certo, porque quando ela dá certo, o país que está dando certo, evidentemente, claro, são indústrias irmãs praticamente, Argentina, Brasil, polo de picapes lá na Argentina que vem para cá e vice-versa. Então eu queria que o senhor falasse também o seguinte: nós tivemos em 2012 3,8, 3,9, né? O Brasil quarto, quinto mercado. Muitas montadoras vieram para cá justamente por esse mercado ainda. E muito se fala que a gente tem muito carro. A gente está acostumado com São Paulo aqui e tudo mais, mas o índice de habitante por carro no Brasil ainda é muito baixo, né, presidente? Esse número ainda é muito baixo. Me foge aqui a memória qual é o índice dos Estados Unidos e do Brasil. Eu sei que a gente tem um potencial de crescimento ainda
muito alto, né? Como eu mencionei, a gente tem hoje uma frota de leves de 45 milhões, vamos chegar a 70 milhões daqui a 15 anos e a gente está esperando uma expectativa de crescimento de 2% do mercado. Parte do nosso mercado, do nosso crescimento, veja que ano passado, 2024, na verdade, nós crescemos 14% no mercado brasileiro. É um dos poucos mercados industriais que tem dado bons resultados para a economia, acima da média da indústria de transformação. Esse ano, nós estamos com uma expectativa de crescer aproximadamente 6% ou 7% no mercado de autoveículos, que inclui os caminhões e também os ônibus. Parte desse crescimento, ele se dá assim em função da Argentina. Então, eu diria, o mercado argentino crescer é super bom para a gente. Por que eu trago esses números? Porque o mercado brasileiro também cresceu, né? O mercado argentino cresce mais do que o brasileiro, proporcionalmente, mas uma base é menor, é bem verdade, já vinha de problemas estruturais muito mais sérios, né, do que o Brasil, mas o mercado brasileiro também cresceu. Então, a gente está com a expectativa, né, de crescimento de ambos os mercados, o que é bom para o Brasil. O que aconteceu, né, com o crescimento brasileiro, e que eu tenho feito questão de chamar a atenção, é que o crescimento do mercado brasileiro, ele tem sido cada vez menos capturado, né, por aqueles produtos que são feitos aqui no Brasil e também na Argentina, que é um dos nossos parceiros preferenciais. Então, a gente tem chamado a atenção, né, da importância de você ter o crescimento do mercado brasileiro concomitante ao crescimento também da nossa produção e venda desses produtos feitos aqui no Brasil com as tecnologias nossas e não sendo apenas capturado pelas importações. Esse é um fator que eu acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar a atenção sobre isso. Mas, dito isso, a gente tem que olhar para o mercado argentino sempre, né, de uma maneira muito boa, porque, veja, ao contrário, né, vou dar apenas a título de exemplo, né, do que tem acontecido com o mercado chinês, em que você tem tido a entrada de veículos no Brasil, não há do lado brasileiro uma contrapartida de enviar esses veículos à China. No mercado argentino, a gente tem exatamente o movimento contrário. Então, você veja, só nesse ano entraram 85 mil veículos argentinos no Brasil nos 5 primeiros meses do ano, né? Mas a gente também exportou muitos veículos para a Argentina. Então, é um mercado argentino de mão dupla, né? Para aproveitar aqui uma figura do nosso setor, né? Vem veículos da Argentina e vão veículos para a Argentina, assim como autopeças também. Essa troca ela é mútua, então fortalece o comércio bilateral. Alguns outros países, né, ela é de mão única e isso é que tem nos afetado bastante. Então, acho que a gente tem que olhar assim para o mercado argentino, sempre com bons olhos, né? Por isso que eu fiz questão de falar que a gente tem um acordo específico, que nós devemos e queremos manter esse acordo com a Argentina, aprofundar, modernizá-lo, inclusive que ele fique ali para além, né, para do Mercosul, mantendo especificamente, né, o setor automotivo numa relação bilateral coesa entre os dois países.